Olá, meu nome é Daiane Guimarães, sou pediatra e nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas de como você pode fazer para estimular seus filhos a aceitarem melhor a alimentação. Vamos lá? Olá, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo escolhi um tema muito bacana para a gente conversar um pouco, né? Que é a alimentação de crianças. Como eu sei que tem muitos pais que ficam preocupados porque o seu filho ou sua filha, geralmente a partir dos 2 aninhos, tem mais dificuldade para se alimentar, então quero conversar um pouquinho e dar algumas orientações, dar algumas dicas do que você pode fazer para aumentar o apetite e fazer com que a criança aceite melhor a alimentação. Bem, primeira dica: ofereça à criança cardápios coloridos. Então eu sempre digo para os pais que quando você oferece um prato colorido para a criança, né, significa que ali tem uma grande quantidade de nutrientes. Além de ser um prato bem rico, né, um prato balanceado, as cores acabam estimulando a criança. Então, se você colocar, algumas vezes fazer desenho com a comida, né, como eu vou mostrar aqui em alguns pratos. Então, se você conseguir fazer isso, se você estimular a criança a contar as cores, identificar as frutas que tem ali, isso acaba se tornando também uma brincadeira, né? E como para a criança tudo é brincadeira, se você conseguir fazer o momento da alimentação uma brincadeira também envolvendo a alimentação, é até melhor. Então, cor e a diversão na hora da alimentação. Ok? Segunda dica: todo mundo tem seus alimentos preferidos, inclusive as crianças. Então, toda vez que você for oferecer um alimento novo, tente colocar no prato da criança também aquele alimento ou algum tipo de alimento que ela já esteja habituada e que ela goste. Porque se você colocar só coisas diferentes que ela não conhece, é mais fácil ela recusar a alimentação. Então sempre tenha ali no prato algum alimento, né, que ela goste. Isso vai facilitar a aceitação de outros alimentos que você esteja querendo introduzir. Terceira dica: sempre explique para a criança, quando ela já estiver maiorzinha, a importância da alimentação. Por que a criança precisa comer aquela folha? Por que a criança precisa comer aquela batata, né? Explicar muitas vezes com a linguagem da criança, né? Ah, meu filho, você precisa comer isso para fazer você crescer, para ficar do tamanho do papai, do tamanho da mamãe, né? Fazer você ficar mais inteligente na escolinha, fazer você aprender melhor, né? Fazer com que a sua barriguinha funcione melhor, para você fazer cocô direitinho. Então, de acordo com o dia a dia da criança, as atividades que ela gosta de fazer, você vai tentando explicar por que a alimentação é importante para ela, né? Porque também é muito importante que a criança comece a entender por que ela precisa comer aquele alimento e não simplesmente sentar na mesa e comer sem entender nada. Quarta dica: toda vez que você for oferecer algum alimento novo para a criança, sempre ofereça de forma alegre. Evite ficar repreendendo a criança, ficar brigando com a criança, ficar forçando a criança a comer, porque essas atitudes suas podem fazer com que a criança associe a alimentação e o momento da refeição com sentimentos ruins, né? Então, sempre procure fazer do momento da alimentação um momento prazeroso para a criança, um momento alegre para a criança, e não um momento triste e não um momento de brigas. Sempre lembrando que quando você repreende a criança de forma agressiva, quando você briga com a criança na hora da refeição, isso, ao invés de fazer a criança comer, pode ter o efeito contrário, fazer com que a criança crie aversão à alimentação. Então, nunca faça isso, tá? Às vezes eu sei que a gente perde a paciência, né? Que a gente tem o horário para cumprir, mas tentem ao máximo fazer com que a alimentação seja prazerosa para a criança. Quinta dica:
Evite fazer chantagem com a criança, evite fazer suborno, fazer promessas, recompensas após a alimentação, né? Porque quando você faz isso, a criança acaba muitas vezes comendo mais do que ela precisa, mais do que a capacidade gástrica dela, e aí com o tempo ela vai perdendo essa sensação de saciedade, ela já não consegue mais identificar quando que ela está satisfeita ou não. E isso, ao longo do tempo, pode fazer com que a criança tenha distúrbios nutricionais. Então a criança come compulsivamente porque ela já perdeu aquela sensação da saciedade devido a hábitos e devido à oferta da alimentação de forma inadequada lá atrás, quando ela ainda era menor. Sexta dica: crianças que estão muito cansadas, com sono, ou crianças hiperestimuladas durante uma brincadeira, enquanto está brincando com outras crianças, essas crianças elas geralmente têm dificuldade de comer de imediato. Então sempre que ela estiver muito cansada ou hiperestimulada, chame ela para que ela sente, para que ela descanse pelo menos uns 10 a 15 minutinhos, para que a criança possa se concentrar na comida e o apetite possa aparecer, tá? Então sempre tira a criança, espera ela descansar um pouquinho e só depois dos 10, 15 minutinhos que você deve oferecer a comida. Senão a criança pode acabar recusando de imediato e aí a gente não consegue oferecer uma alimentação adequada. Sétima dica, e considero como também a mais importante: a criança sempre vai ser o reflexo dos pais. Então, se você quer que os seus filhos tenham uma alimentação adequada, tenham também vocês uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, que respeite horários, que tenha diversidade de nutrientes no prato. Se a criança vê os pais comendo uma pizza, comendo fast food, comendo fora de hora, a criança aprende que aquilo é o certo, porque papai e mamãe estão fazendo. Então sempre faça a alimentação na hora adequada, de preferência todos reunidos à mesa, né? Porque quando a criança vê outras crianças ou os próprios pais comendo, ela sente mais vontade de comer. Então tenha hábitos de alimentação saudável, hábitos saudáveis de vida, para que seus filhos também possam ter. Lembrando sempre que eles são reflexos de vocês. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, e se tem alguma outra dica, alguma outra situação diferente que ocorre diferente na sua casa, né? Se você não está conseguindo seguir alguma dica dessa daqui, se não está dando certo com você, deixa um comentário aqui pra gente, tá? Se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que também tenha crianças que tenha dificuldade de alimentação, compartilha, né? Manda pelo WhatsApp, né? Compartilha aqui no Facebook, tá? E espero que a gente se veja na próxima. Até mais!